A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso seminário e a matéria de hoje é conjunções gregas. Vamos aprender mais sobre essa matéria que é muito importante. E a introdução à aula é a seguinte: conjunções são palavras que ligam frases e conectam ideias. Mas, diferentemente das preposições, elas são independentes e servem para ligar e conectar frases. Deixa eu dar uma explicação breve aqui para vocês poderem entender. As preposições, elas são dependentes. Por quê? Porque elas precisam de um outro substantivo ah, e o caso desse outro substantivo. Então, dependendo da forma como esse substantivo foi flexionado, a preposição ela pode mudar o seu sentido semântico. A conjunção, não. A conjunção, o que ela faz? Ela é independente. Ela não depende do seu caso, tá certo? Agora, isso não significa que as conjunções vão ter uma tradução unificada. Não, elas podem ter mais de uma tradução, mas elas não dependem do caso. Então, elas servem para conectar ideias, servem para poder iniciar frases ou ligar essas frases. Então, elas servem para marcar um discurso direto, por exemplo, ou para contrastar ideias, para unir duas frases, dois pensamentos, quer seja num sentido positivo ou negativo. Vamos dar alguns exemplos aqui para que os irmãos possam compreender melhor como é que isso funciona. Então, vamos lá. Eu já vou explicar o porquê que algumas palavras estão em cores diferentes. Eu vou explicar isso depois. Ó, aqui é um versículo bíblico. Nós vamos para a prática. Panta significa tudo. Existin, permitido. Al, isso aqui é uma preposição. Aliás, uma conjunção, desculpa. Isso aqui é uma conjunção. O, panta, oikodomei. Tá certo? Então vamos lá. Esse aqui é um versículo bíblico. Tudo é permitido, porém nem tudo edifica. Essa é a tradução do versículo. Então, panta significa tudo, existin significa permitido. Há um uso predicativo aqui do adjetivo panta, né? Então, você fornece o verbo é, justamente porque esse adjetivo ele está funcionando de forma predicativa. Al, essa conjunção aqui, ela está contraída, perceba a contração aqui em cima. Al significa porém. Esse u, ele é um advérbio de negação. Então, ele serve aqui como esse nem, né? Ou poderia ser traduzido como não, ou tão pouco, né? Então, é um advérbio para negar ideias. Panta significa tudo, novamente, e oikodomei é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, né? Então, nem todas as coisas trazem alguma edificação, né? Então, é isso que o texto está dizendo, certo? Agora, o detalhe aqui é que isso que está em verde é uma preposição, tá? Então, aqui eu já coloquei esse versículo para a gente poder contrastar uma coisa, tá? Isso aqui é uma preposição e o que está em vermelho é uma conjunção. Então, vamos lá. Continuar aqui. Perceba o uso da vírgula antes da conjunção, sim, porque, novamente, a vírgula também tem um papel de ligar ideias, tá? Então, lembra que as conjunções elas servem justamente para isso? Então, se eu tenho uma conjunção aqui, que é a conjunção al, essa conjunção aqui, ela está ligando a frase atrás com a frase na frente. E no português, nós expressamos isso através da vírgula. A vírgula, ela liga duas frases, tá? Perceba o uso da vírgula antes da conjunção, tá? E eu coloquei em cores, justamente para vocês poderem notar, né? Perceba também a diferença entre a conjunção e a preposição. Sim, a conjunção, ela é independente. Você está vendo aqui que ela é independente? Ela não está acoplada a nenhum outro substantivo. Ela está contraída, mas não acoplada. Agora, a preposição, ela vem acoplada. Olha aqui, ó. Essa preposição, ela está junto de um verbo. E ela muda o sentido desse verbo. Esse verbo aqui é o verbo estin, que é o verbo ser, na terceira pessoa.
Só que quando eu coloco a preposição, o verbo ser muda de significado. Existem, com a preposição ek, fica permitir, ser lícito, tá? Então, o sentido do verbo muda de acordo com a preposição que vem acoplado, vem junto, tá? Agora, a conjunção é independente, vocês viram aí a diferença. Agora, outro detalhe, esse xi que vocês estão vendo aqui, ele, na verdade, ele só está aqui porque a próxima letra é uma vogal. Então, eu tenho uma vogal, um xi e outra vogal. Uma vez que eu tenho isso aqui, a letra, ela se transforma num xi, tá? Por quê? Porque a preposição que estava aqui era a preposição ek. E a preposição ek, antes de vogais, ela muda o kappa para um xi. Isso acontece porque o kappa é uma gutural. Então, uma vez que é uma gutural forte, o som dessa gutural é mais difícil de ser produzido. Então, quando você tem vogal, consoante, vogal, o kappa, ele vai virar um xi. Por quê? Porque um xi, ele tem um som de um S. X, x. Você tem esse som desse S, entendeu? K-S-I. Xi. Então, esse som desse S, ele suaviza o kappa e ele permite que você pronuncie as duas sílabas de forma mais fácil, tá? Então, é por isso que isso acontece. Agora, a conjunção al, ela está aqui contraída. Então, aqui você tem essa contração justamente porque a próxima palavra começa com uma vogal. Vocês perceberam aí que a próxima palavra começa com uma vogal? Então, já vão começando a se acostumar que isso é possível. Quando vocês têm duas vogais juntas, você vai ter algumas alterações, tá? Então, já se acostumem que isso é muito comum. Quando palavras terminam com uma vogal e a próxima palavra começa com uma vogal, há contrações. Quando palavras terminam com uma vogal e a próxima palavra começa com uma aspiração, vai ter diferença também. Então, já comecem a notar e a estar cientes de que vai haver algumas alterações, algumas contrações, tá? Nas frases, nas palavras, devido a influência de vogais ou aspirações, tá? Note também a contração feita na conjunção e use o predicativo do adjetivo ponto. Isso aqui eu já expliquei, né? Então vamos lá. A boa notícia é que as conjunções têm as mesmas classificações e significados semânticos do português. Sim, isso significa que nós não vamos ter que aprender classificações diferentes, são as mesmas. Porém, a má notícia é que uma conjunção em grego pode ter mais de um significado e pode ser usada de formas diferentes, e a sua forma ortográfica pode mudar. Isso aqui eu já expliquei. A forma ortográfica muda por conta de contrações, né? E aspirações. A forma, a forma semântica dela, né? O significado semântico permanece o mesmo do português, mas a conjunção ela pode ter mais de um significado. Então, aqui alguns exemplos. A conjunção que a gente estava vendo lá nesse versículo era a conjunção alá. Só que essa conjunção alá, ela está cheia, ela está completa. Lá ela estava contraída. O último alfa foi contraído. E olha só o tanto de possíveis traduções para essa conjunção. Mas, porém, todavia, entretanto. Poderia ser contudo também. Então, a questão da preposição é você entender o sentido dela e não a tradução. Então, não se apegue à tradução, mas o sentido dela, tá? A preposição, aliás, perdão, a conjunção gar significa pois ou porque. Então, se apegue ao sentido da preposição, da conjunção, perdão. Eu tô confundindo os nomes. É conjunção, tá? Se apegue ao sentido da conjunção e não à tradução. De, olha aqui, também é uma outra conjunção que tem o mesmo sentido da primeira. Olha lá, porém, mas, todavia. Agora, essa conjunção, ela tem uma coisa diferente. Ela pode ser traduzida como ora, como então e como e. Então, o sentido dela muda dependendo. Ela pode ter o mesmo sentido da conjunção ali em cima, mas ela pode também ter outros sentidos. Então, essa conjunção aqui, ela tem dois significados. E ela é mais fraca, tá? A conjunção
essa conjunção aqui, ela é mais forte, enquanto o de é mais fraco, tá bom? E só um detalhe, porém, mas e todavia são conjunções adversativas. Então, é uma conjunção conclusiva. Ora, é uma conjunção alternativa. E é uma conjunção aditiva. Então, você perceba que essa conjunção de, ela pode ter sentidos diferentes. Só um detalhe aí para vocês entenderem. Ean também é uma conjunção. Significa se. Só que essa conjunção só aparece com verbos no subjuntivo. Ei também significa ser, só que vai ser usado com verbos no indicativo. Rina significa para que com o objetivo de, a fim de. É uma conjunção de propósito. Kathos, conforme, da mesma maneira, como, assim como, dessa mesma maneira, tá? Kai, e também, mas. Então, detalhe. E é aditivo. Também é aditivo, também. E mas é adversativo. E ela é uma conjunção alternativa. Hot é uma conjunção explicativa. Por quê, que, o que, pois e marcador do discurso direto. Detalhe, que é um pronome relativo. Pois é a mesma coisa e o marcador do discurso direto, bem, vamos lá. A conjunção hot, ela pode ser uma conjunção explicativa, então aí você tem a palavra porque e pois. Ela pode ser um pronome relativo, né? Aí você tem a expressão que ou o que, né? E você tem também o hot como um marcador do discurso direto. Então, o marcador do discurso direto é quando você tem uma forma. Então, ele disse que ia fazer aquilo. Então, esse que é para ligar as duas frases. Então, por ser um marcador do discurso direto, muitas vezes, em vez de ser um que, você pode traduzir como 2 pontos. Então, em vez de você colocar na terceira pessoa, ele disse que ia fazer, então uma terceira pessoa. Você coloca na primeira, ele disse, 2 pontos. Eu irei fazer isso. Então, tá vendo? Da terceira você mudou para a primeira pessoa. Então, esse é o marcador do discurso direto, tá? Um detalhe, a conjunção cai, ela pode se contrair com o pronome pessoal da primeira pessoa, ego. Então você tem cai mais ego, que literalmente seria e ego significa eu. Então aqui a tradução seria e eu. Ela vai se contrair e vai ser cago, cago. E isso aparece várias vezes no Novo Testamento. Então, detalhe, tá? Aqui são 2 palavras juntas que se contraem e formaram uma só. Aqui um exercício, tá? Aqui é um exercício. Pausem o vídeo e tentem achar as conjunções, tá? Aqui é um exercício, é um versículo bíblico e eu quero que vocês possam achar as conjunções. Aqui não se atentem à tradução de cada palavra, não importa a tradução agora. Achem as conjunções. Pausaram o vídeo? Então vamos lá. A resposta está aqui, ó. As conjunções são essas aí, tá? Estão em vermelho. Essas são as conjunções. Então vamos lá, ó. Lego, eu digo, porém. Pneumati peripateite, andai em espírito. Cai e epissemian, a concupiscência, sarcós, da carne, o mé, não, ou jamais, porque aqui é uma ênfase, aqui eu tenho 2 advérbios em negação, então é uma ênfase, jamais, telesete, cumprireis. Re, aqui é um artigo, gar é a conjunção, pois a sarx, a carne, epithemei, desejo. Então, pois o desejo da carne, ou desejo carnal, né? Aí você vai adaptando a tradução, né? Catatupneumatos, contra o espírito Então, aqui há um uso também que você coloca o uso predicativo, né? Então, o desejo da carne é contra o espírito.
to, de, e o espírito. Aqui você tem a questão da elipse, né? E o espírito. O espírito o quê? O desejo do espírito, né? Então, há uma sucessão aqui. O desejo da carne é contra o espírito. E o espírito contra a carne. O espírito o quê? O desejo do espírito. Então, fica implícito. Então, você, para não repetir a mesma palavra, ele simplesmente coloca as palavras no mesmo caso e uma vez que está no mesmo caso, entende-se que há uma sucessão lógica. Então, eu desejo da carne, tá? Então, mesmo que a palavra desejo não apareça aqui na segunda parte, ela é inferida, tá? Por conta da elipse. E o desejo do espírito é contra a carne, tá? Vamos lá. Tauta, gar, alelois, antikeitai. E estes, pois estes são contrários uns aos outros. Rina, para que, me, não, ra, o que, as coisas que, se, ean, significa ser, né? Thelete, para que as coisas que se quereis, essas fazer, né? Thelete, tauta, poiete. Então, basicamente, a tradução para o português ficou da seguinte forma. Eu vou pegar aqui uma Bíblia, aqui que eu tenho aqui. Vou abrir aqui para ver como é que ficou as traduções em português, né? O nosso propósito aqui é as conjunções, tá? Mas eu traduzi o versículo aqui para vocês porque eu acho que é justo, né? Traduzir, não adianta só pegar o versículo e não traduzir. Então eu traduzi aqui direto para vocês, tá? Aqui no português ficou assim, ó. Digo, porém, andai no espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, isso aqui eu tô lendo na Bíblia, Almeida Edição Contemporânea, a Bíblia Thompson, tá? Então, ela traduziu assim, e é uma tradução fiel, tá? Traduziu corretamente. Algum vocabulário? Bem, não tem nem como eu me demorar muito aqui, isso aqui vocês têm que decorar, tá? Isso aqui decorem, é o vocabulário da aula de hoje. Eu vou somente pronunciar as palavras, vamos lá. Remera, significa dia. Anotem isso aqui, tá? Dei é um verbo, esse é um verbo irregular e significa é necessário. Algumas vezes vai ser traduzido como convém que, tá? Idios significa algo próprio, pertencente a alguém, né? Ou algumas vezes pode ser só uma palavra de ênfase. Sua própria mão, seu próprio marido, sua própria cabeça. Então, somente uma palavra de ênfase. Thanatos significa morte. Lembrando que esse theta, ele é o TH do inglês, tá? Então, cuidado. Thanatos. Thalassa significa mar. Erro significa eu tenho. É o verbo conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo ativo. Eclesia, igreja, congregação, assembleia, dá na mesma. É uma reunião de pessoas chamadas para fazer alguma coisa, tá? Então é uma reunião que as pessoas fazem em benefício de alguma coisa, para decidir alguma coisa. Isso significa eclesia. No grego antigo era usado para política, então as pessoas se reuniam para fazer votos políticos, tá? No grego bíblico é para orar, para ler a Bíblia. Então o sentido semântico mudou, lógico, né? Mas eclesia é uma reunião de pessoas com algum propósito, algum objetivo. Ego significa eu, su significa tu, autós significa ele, aute significa ela, remeis, nós, rimeis, vós, autoi, eles, altai, elas, tá? Isso aqui são os pronomes. Angelos, mensageiro. Hagios, santo. Adelphos, irmão. Akuo, eu ouço, verbo conjugado na primeira pessoa. Hamartia, pecado. Ou então errar o alvo, né? Anthropos, esse é difícil. Anthropos. Significa homem, humanidade ou pessoa. Basileia, reino. Basileus, né? Rei. E aqui também vocês têm que decorar isso aqui. Aplicação semântica das conjunções. Detalhe, para quem não sabe, a palavra semântica significa significado. Então é o significado das conjunções.
Aditivas, adicionam ideias, conforme eu já havia dito. Comprei banana e maçã. A conjunção e é simplesmente para adicionar ideias. Coordenativas, ligam duas frases independentes entre si. É a mesma ideia da aditiva. A questão é, você está ligando duas frases independentes. Comprei maçã, ponto. E comprei, aliás, comprei maçã, ponto. Comprei banana. Então, são duas frases independentes. Só que você então vai ligar essas duas frases. Você tira o ponto e você coloca o e. Comprei maçã e banana. Então, ou seja, o verbo fica implícito, você não precisa falar que você comprou duas vezes. Comprei maçã e comprei banana. Você fala só comprei. Então, o verbo fica implícito e fica... também você liga essas duas orações, tá? É isso, duas frases no caso. Adversativas contrastam algo e opõem-se algo. Então é aquela questão. Fui no mercado, porém não tinha banana. Então esse porém é uma ideia contrastante. Você está dizendo algo ao contrário, né? É isso. Copulativas é a mesma coisa da aditiva, adicionam ideias. Pós-positivas são conjunções, tá? Isso aqui é a classificação semântica das conjunções. Conjunções aditivas, conjunções coordenativas, conjunções adversativas, conjunções copulativas e conjunções pós-positivas. Aparecem na frente de uma palavra. É como a conjunção gar. Então, geralmente, você não vai ver o gar como a primeira palavra que aparece numa frase. Você vai ver essa conjunção aparecendo na segunda parte do texto. Então, você vai ter adelphos, gar. Nunca gar adelphos. Porque gar nunca inicia um versículo. Gar é uma conjunção explicativa que somente vai na frente de um substantivo ou de um verbo. Tá? Ela sempre vai estar na frente de alguma coisa. Por isso que ela é pós-positiva. Ela está na frente de algo. Subordinativas. Ligam duas frases dependentes entre si. Subordinativa é a ideia de relações que dependem, né? Então, na ideia de uma coordenativa, é uma frase que você não precisa da conjunção. Comprei maçã, ponto. Comprei banana. São duas frases independentes. Agora, uma conjunção subordinativa, ela depende. Você está entendendo? Então, eu preciso de uma conjunção para fazer sentido na frase. Por isso que elas são dependentes. Então, se eu tiro essa conjunção, ou se eu tiro a segunda parte ou a primeira parte da frase, fica quebrado. Você tá entendendo? É diferente da coordenativa. A coordenativa, se eu fizer comprei maçã e comprei banana, se eu tirar a primeira parte e falar que eu só comprei banana, não muda nada. O sentido não é afetado. Agora, a subordinativa muda. Por quê? Porque ela depende. Então, se eu tirar a primeira parte, o versículo não vai ter sentido. Se eu tirar a segunda parte, também não vai ter sentido. E se eu tirar a conjunção, também não vai fazer sentido. Então, precisa dos três, porque ela é uma frase dependente. Isso aí vocês vão acabar vendo na prática, na leitura e nas exegeses que vocês forem fazer dos textos. Vocês vão acabar pegando isso muito fácil. Tá? Conjunções subordinativas, se, porque, são conjunções mais assim condicionais, né? Que podem acabar dando essa ideia de subordinação. Conclusivas, concluem ideias. Portanto, então, logo, diante disso, tá? Explicativas, explicam ideias. Isso aí eu não preciso nem dizer nada. Condicionais, criam relações de dependência e condicionalidade. Então, eu já expliquei isso aí, né? A relação condicional. Condicional e subordinativa, elas estão juntas. Temporais, criam ideias temporais. É a conjunção, por exemplo, rotan, que significa quando, tá? Quando, então, é a ideia de uma ideia temporal, tá? Conjunções finais, indicam um objetivo. É a conjunção rina, né? Indicam um objetivo, um propósito a ser alcançado, né? Uma finalidade. Comparativas, comparam dois pensamentos. Essa aqui eu não preciso nem dizer nada. Essa aqui é fácil. É a conjunção como, né? Ou conforme. Causais, explicam pensamentos. É a mesma coisa da explicativa, tá? É a mesma coisa. Alternativas, alternam entre pensamentos. Ou isso ou aquilo. Então, acho que ficou bem mais fácil aqui para vocês conseguirem compreender. Eu sei que essa não é uma aula tão fácil, é uma aula gostosa, é uma aula simples, mas o conteúdo é bem
bem de alto nível, né? Então, é porque nós já estamos no grego 3, né? Então, a gente já começa a sair um pouco do leitinho, já começa a pegar um pouquinho mais pesado. Mas, se vocês aprenderem essa aula aqui, então vocês vão conseguir se dar muito bem nas suas exegeses do grego do Novo Testamento, tá bom? Detalhe, isso aqui, da aplicação semântica das conjunções, ó, eu vou frisar, somente a aplicação semântica das conjunções que eu estou apresentando aqui também se aplica ao hebraico. Então, essa parte de semântica das conjunções que vocês aprenderam no grego é a mesma do hebraico, a mesma, tá? Agora, as regras das conjunções são diferentes do hebraico, tá? É diferente, mas a ideia semântica é a mesma, tá? Então, muitas coisas que vocês aprenderam aqui, vocês vão poder levar para o hebraico também, porque é a mesma coisa, tá? Então, vale uma aula por duas, né? É uma aula que leve um. Como é que é? Leve dois e pague um, né? Então, vocês já estão levando aí bagagem já para o hebraico, que com certeza, na hora de vocês aprenderem as conjunções hebraicas, né? Com o professor Danilo, vocês vão conseguir aprender muito melhor, tá certo? Deus abençoe aí os irmãos, fiquem na paz do Senhor e reassistam essa aula mais uma vez, porque eu sei que foi bastante conteúdo, tá? E é isso.